declaro aberta a audiência pública da apresentação da LOA 2022 e PPA 2022 a 2025. Secretário, a pauta, por favor. Bom dia a todos. É a audiência pública para tratar do projeto de lei de número 27 de 2021, LOA 2022, e projeto de lei número 31 de 2021, o PPA, que é o Plano Plurianual de 2022 a 2025. Senhores, antes de eu passar aqui a palavra para o contador, que vai explanar as metas, a LOA e o PPA, quero justificar aqui a falta, a ausência do presidente, Artrânio, e do primeiro secretário, Valdemir. Teve uns compromissos e não podia adiar em Teresina hoje. Então eu quero também, eu não sei nem se eu tenho palavras. Cadê os vereadores? Por que os vereadores não estão aqui? Não é interesse nosso, não é interesse do povo, da nossa população. Esse é para estar aqui presente, que vai ter emendas de interesse nosso. Como é que vamos reclamar? Não podemos reclamar nada, somente a administração, porque eles eram para estar aqui, ou era para ter justificado, porque não viriam para a audiência pública, que foram todos comunicados desde a sessão passada. Então, eu fico triste. Eu acho que o povo também fica triste, porque quem nos botou aqui foi o povo. Então, nós temos compromisso com o povo. Eu agora passo a palavra aqui para o nosso contador Gerardo. Bom dia a todos aqui presentes, quem cumprimento, né, o nosso amigo Júnior Carapeba, cumprimento a todos aqui, todos os presentes, vereadores, né, funcionários do município. É importante a participação em audiências públicas. É aqui que se define, né, as metas e as prioridades de uma gestão para os próximos exercícios. Como disse o nosso vereador, a participação popular, né, é importantíssima neste momento, porque vocês é que definem e dizem o que precisa em cada região, em cada localidade. Esse é o papel da sociedade neste momento da elaboração da proposta orçamentária para o ano de 2022, como também do plano plurianual para os próximos 4 anos. Gostaria de abrir esta audiência pública. Eu me chamo José Gerardo, sou contador da Prefeitura de Luiz Correia, não só daqui, sou contador de outras 6 prefeituras, como também trabalho em 10 câmaras municipais. E quero aproveitar esse momento para que haja essa interação. Contador, responsável nesse momento pelos dados da gestão municipal, como também a sociedade em geral que aqui se faz presente. Viu? Eu vou explanar, né, sobre a proposta orçamentária e no final a gente abre o espaço, tá bom? Abre o espaço para que cada um possa se manifestar, fazer perguntas quanto o que está previsto no orçamento para cada área, poder indicar ações e cobrar do seu vereador, né, emendas parlamentares a este orçamento. Tá bom? Vou continuar aqui. O que é uma audiência pública, né? É uma das formas de participação e de controle popular da administração pública. Ela propicia ao cidadão essa troca de informações, como acabei de dizer com vocês, né? Essa troca de informações com o administrador, exercendo assim o seu papel de cidadão. A audiência de hoje cumpre com a legislação vigente e tem a finalidade de expor à população os projetos e ações previstos para o exercício de 2022 a 2025, de forma a demonstrar a transparência da administração municipal à comunidade. E onde está amparado? Por que nós estamos realizando essa audiência? Qual o amparo legal para que se traga essa proposta orçamentária
ao Poder Legislativo, como também à sociedade. Nós temos o amparo legal no artigo 165, vou virar um pouquinho aqui porque está pequeno ali. No artigo 165 da nossa Constituição Federal, né, que cita que são leis de iniciativa do Poder Executivo, né, já mandamos no mês de abril para cá, junho, a LDO, não é? E está em discussão nesse momento na Câmara, tanto o PPA como a Lei Orçamentária Anual. Na nossa Constituição do Estado do Piauí, tem essa previsão também de ser leis de iniciativa do Poder Executivo, no artigo 178. Plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Como também na nossa Lei de Responsabilidade Fiscal, né, Lei 101/2000, no seu artigo 5º, que o projeto de lei orçamentária anual é elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes e com as normas desta lei complementar. É importante destacar o amparo legal destas leis, para que a sociedade também saiba, né, por que essas leis são de iniciativas do Poder Executivo, por que elas têm que vir para a Câmara Municipal, porque a Câmara é que decide, né, como será aplicado os recursos do próximo exercício. Né? E aí o papel do cidadão diretamente ao seu representante aqui do povo, né, para que possa buscar essas informações nesses planos orçamentários. O artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal diz que são instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, que é os planos, os orçamentos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido de execução e o relatório de gestão fiscal e as versões simplificadas destes relatórios. Parágrafo único do artigo 48 diz que a transparência será assegurada também, que é esse momento que estamos realizando agora. Incentiva a participação popular e a realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão dos planos, lei de diretrizes e orçamentos. E aí você me pergunta, Gerardo, qual a função do orçamento público? Né? É um instrumento de planejamento, controle e execução das finanças públicas. O município só pode começar a executar, né, as receitas recebidas no ano de 2022, depois da aprovação dessa lei orçamentária. Senão, ele vai gerir os seus recursos através de decreto do Poder Executivo. Mas a ideia é que o Poder Legislativo vote essas leis orçamentárias até a última sessão legislativa, para que haja a publicação dessa lei e, a partir do dia 1º de janeiro, esta lei já esteja vigente, né, para que o município possa executar as receitas que outrora possa receber. É um instrumento de planejamento, controle e execução das finanças públicas que os governos usam para organizar os seus recursos financeiros. O orçamento-programa está intimamente ligado ao sistema de planejamento e aos objetivos que o governo pretende alcançar. Imagino que essa palavra planejamento é uma palavra que a gente trata dela na nossa casa, trata dela na nossa empresa, que é empresário, Júnior, trata dela porque, em tempos difíceis que vivemos, né, financeiramente, a palavra planejamento, ela tem estado diretamente em nossa boca, diariamente. Porque não só na nossa casa ou na nossa empresa, a gestão pública municipal também tem que ter um planejamento adequado para que ela possa executar os seus recursos de acordo com a necessidade da população. Porque senão o município vai gastar mais do que arrecada e essa conta não vai fechar. Então, por isso é que existe essa proposta de planejamento para que haja justamente, né, essa organização financeira. Eu vou voltar um pouco, falar da lei da LDO, o que aconteceu, como começa tudo, né, das leis de iniciativa do Poder Executivo. Eu posso tirar? Tirar, tá.
A LDO é um instrumento de planejamento que tem como objetivo estabelecer as diretrizes, prioridades e metas da administração, orientando a elaboração da proposta orçamentária de cada exercício financeiro, formado pelos orçamentos fiscal, de investimento, das empresas públicas e da Seguridade Social. Ela deverá compatibilizar as políticas, objetivos e metas estabelecidas no plano plurianual e as ações previstas nos orçamentos para sua consecução, promovendo em prazo compatível um debate sobre a ligação e a adequação entre receitas e despesas públicas e as prioridades orçamentárias. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é onde se começa a elaboração de todas as outras leis. E aí, nobres vereadores, é importante, a LDO é importantíssima, porque nela é que você vai indicar realmente as devidas necessidades do município. Não é na lei orçamentária, é na LDO. É onde tudo começa, porque a LDO, ela dá amparo à elaboração da LOA e do PPA. Então, é onde tudo começa. O que é que eu quero, né, para a localidade A, B ou C? Qual a minha proposta na lei de diretriz? E eu me lembro da audiência, não foi, Júnior, da LDO, né, em que se pediu isso. Né, vamos debater, né, a LDO com mais força, vamos propor situações compatíveis ao plano plurianual, à lei orçamentária anual. Então, é nela onde se há o principal planejamento para que se transforme esse plano, essas metas, em valores. É onde tudo começa, é na LDO. A lei orçamentária. A lei orçamentária é uma planilha de orçamento municipal com estimativa de receitas e a fixação de despesas executadas ao longo do ano. De forma muito detalhada, o município apresenta o planejamento de pagamento com pessoal, aposentadorias e de investimentos nas áreas de governo, como saúde, educação, assistência e outros. O que é a lei orçamentária? É transformar tudo aquilo, né, indicado entre metas e prioridades na LDO, é você transformar em valores. É você direcionar todo aquele planejamento a valores orçamentários, dentro de uma realidade do município. Gerardo, eu posso propor aqui 5 milhões, 10 milhões na proposta orçamentária para calçamento? É um sonho. O desejo da administração é esse, né? Mas é uma situação que, se eu propor 5 milhões, 10 milhões para cada ação de governo, o orçamento vai dar 500 milhões de reais. Então, você tem que preparar um orçamento de acordo com a perspectiva de recebimento de receitas. Por isso que se fala a busca dos nossos legisladores, a busca do Poder Executivo, né, a busca de receitas junto ao governo do Estado, junto ao governo federal, para que haja realmente essas receitas previstas no orçamento. Porque não basta, Júnior, eu propor aqui 105 milhões de reais nessa proposta orçamentária e o município não ter essa arrecadação. Ontem, a pessoa do Paraná me ligou, né, eu até achei estranho, perguntou o que era que tinha no plano plurianual para algumas áreas do município. Achei estranho. Né, e a pessoa me ligou, precisaria conversar comigo, a pessoa do Paraná. E aí eu digo, olha, essas ações todas estão inseridas. O município tem dinheiro. Eu digo, olha, a ideia nossa é buscar esses recursos para que o município tenha o dinheiro suficiente para executar tudo aquilo que ele planeja. A gente sabe que no primeiro ano de governo é muito difícil você fazer tudo aquilo que o município tem de carência. É difícil. Né? Você pega um ano de pandemia desse, né, em que a parte de educação sofreu consequências porque não teve como continuar. As demandas da saúde triplicaram, não foi só dobraram, triplicaram as demandas dos serviços de saúde. Então, você tinha um orçamento planejado para que as aulas voltassem, as aulas não voltaram. Você tinha um orçamento planejado para não ter todas as despesas com a pandemia.
se imaginava que não iria ter todas essas situações. Então, até na elaboração do orçamento, ficou muito difícil, porque você planejou uma situação e a realidade foi outra completamente diferente. Daí a dificuldade de se planejar um orçamento adequado a uma realidade. Por quê? Nós sabemos o que vai acontecer em 2022? Não. Gerardo, tu planejou esse orçamento como? De acordo com a realidade que nós estamos vivendo os tempos atuais. Pode ser que aconteça, né? As mesmas receitas recebidas em 2022 sejam as mesmas de 2021, mas podem vir novas. Eu sempre cito Francilene, secretária Francilene, né? Francinete, sempre cito, a assistência social vive um colapso financeiro. Infelizmente, como planejar um orçamento da assistência social em que foi esquecida por esse governo? Essa é a palavra, esquecida. Sofre as consequências de uma política em aversão à assistência social. Infelizmente, como planejar um orçamento para ela? E de onde saem esses recursos para suprir a necessidade da assistência? Da prefeitura, do FPM, dos recursos próprios, do ICMS. Hoje essa situação vive. A saúde, se não tivéssemos as emendas parlamentares, a saúde era uma situação completamente igual à da assistência. Situações difíceis, difíceis mesmo. Mas deixa eu continuar. O plano plurianual é um instrumento de planejamento governamental de médio prazo. Uns falam longo prazo, outros falam médio prazo. Hoje em dia, 4 anos, a gente nem fala mais que é longo, né? É médio, passa tão rápido. Previsto no artigo 165 da Constituição, regulamentado pelo decreto 2829 de outubro de 98, e estabelece diretrizes, objetivos e metas da administração para um período de 4 anos. E aí o PPA é feito pela maninha no seu primeiro ano de governo, né? Ele dá prosseguimento os 3 próximos anos, como pega o primeiro ano do próximo gestor, né? Então o PPA sempre é de 4 anos, pegando os 4 anos, né? 3 anos do gestor que está no poder e 1 ano do gestor atual. Hoje nós estamos executando o PPA votado pela outra gestão, né? Pela gestão anterior. Então, o orçamento executado de 2021 foi aprovado pela gestão passada. Então, sempre tem essa situação dessa lei ser aprovada por uma outra gestão, né, e executado pelo outro. Objetivos e metas da administração para um período de 4 anos, organizando as ações de governo em programas que resultem em bens e serviços para a população. É aprovado por lei quadrienal, tendo vigência do 2º ano de um mandato majoritário até o final do 1º ano do mandato seguinte, como eu acabei de falar. Nele constam detalhadamente os atributos das políticas públicas executadas, tais como metas físicas, financeiras, públicos-alvos, além de produtos e serviços a serem entregues à sociedade. Está ruim aqui, viu? E aí, como existe essa interação, né, entre as leis? Né? O plano plurianual tem a ação de planejar. Planejar o quê? Políticas públicas e programas de governo num período de 4 anos. A LDO tem a ação de orientar e ajustar, como eu tinha falado antes, de orientar e ajustar a elaboração das outras leis. E a lei orçamentária anual tem a ação de executar, de sair do papel as ações previstas na LDO e poder transformá-las em recursos financeiros, numa proposta orçamentária, né, de receitas e despesas públicas, né, voltadas, né, às políticas e programas de governo. E aí eu vou tratar agora sobre a lei orçamentária anual. A previsão de receita para o exercício de 2022 do município de Luiz Correia
é de R$ 105.187.390. Esse é o desejo da administração, Júnior, realmente, para que receba esses recursos, né, durante o ano de 2022. A gente sabe que não será fácil voltar o que era antes, ter uma nova realidade, né, novos valores, novas ações, né, sempre cito, né, Matheus, nosso secretário Matheus faz presente, os avanços, né, que professores, que toda a área de educação teve que se adequar para uma nova realidade. E aí vem o 2022. Se Deus quiser, espero, voltando aulas, né, como elas devem ser executadas. Mas é uma das áreas que vai ter um incremento de receita, né, justamente porque vem um plano, uma proposta de plano, né, plano salarial do magistério, que ainda está em discussão, ainda não se sabe, 31% de aumento, fora da realidade de qualquer município, né, ainda está em discussão na Câmara dos Deputados esse assunto. Então, estamos esperando que se resolva o quanto antes, né, esta situação. É uma das áreas que tem o maior valor de investimentos no nosso orçamento, é a área de educação e saúde, e irei detalhar logo acima. Assim é dividido a nossa lei orçamentária. Essa é a proposta de receitas, né? A nossa LOA de 2022, ela tem um valor de 105.187.000, e aí eu fiz um paralelo com a LOA de 2021, da proposta orçamentária da LOA 2021. Nota-se que algumas áreas, eu fiz uma certa adequação, de acordo com a realidade que vinha acontecendo atualmente. A previsão de impostos, taxas e contribuições de melhoria no município, né, ela vem crescendo. Nós tivemos, doutor Alexandre, nosso procurador, que se faz presente, nós tivemos o Refis, aprovado aqui nessa Casa Legislativa, né, que está tendo um incremento de receita própria do município. Então, por isso é que nós aumentamos essa previsão de arrecadação até para o próximo exercício, porque a gente sabe que ele terá uma duração ainda no exercício de 2022. Então, a área de receita patrimonial, ela se refere às receitas resultantes receita resultante dos rendimentos de aplicação financeira do município, aqueles recursos que são guardados em conta por mais de 30 dias, e eles geram essa receita patrimonial para o município. A previsão passada era 1.079.000, mas a arrecadação com essa receita este ano foi bem menor, né? Então, por isso é que diminuiu um pouco da proposta orçamentária. Receita de contribuições, foi aumentado R$ 1 milhão em cima dela. Ela se refere principalmente à receita de arrecadação da nossa COSIP. Ela teve um crescimento, a nossa COSIP, do município. Por quê? Por que se deu isso? Devido ao trabalho da gestão, de ter ido buscar os pontos, né, que não estavam cadastrados junto à Equatorial, de corrigir falhas quanto a pontos de energia que estavam sem lâmpada, que estava na conta da Equatorial, contando como pontos de energia e que às vezes estavam sem lâmpada. Então, todo esse trabalho feito, né, tanto na mudança para as lâmpadas de LED, então tudo isso incrementou uma receita melhor no município. Então, por que essa previsão maior para 2022? Porque a gente sabe que as ações executadas este ano, elas trarão esse benefício nas nossas receitas no próximo ano. Receita de serviços, né? Temos algumas aqui no município, mas ainda muito poucas, essas receitas de serviços. As transferências correntes, a nossa previsão, né, é esse crescimento realmente de mais de 10% em relação ao ano passado, a gente crescendo de 70 milhões para 80 milhões. Outras receitas correntes também está inserido em algumas receitas do governo federal, né, repassadas aos municípios, que não estão elencadas nos outros códigos de receita. As receitas de capital
e não existia no passado, né, a previsão orçamentária para operações de crédito do município, junto ao BNDES, outros órgãos, né, que abrem espaço para o município. Alienação de bens. Não se tinha no passado essa previsão dessa receita de alienação, que são a receita resultante da venda de alguns bens insercíveis do município, os leilões, né? São receitas provenientes do leilão de alguns bens insercíveis. E as transferências de capital, né, em cima dessa mesma perspectiva, não que o município, Gerardo, o município vai receber menos dinheiro. Tudo neste orçamento, quero deixar bem claro, é uma previsão. Nós não temos certeza de que o município vai receber só 9 milhões de receitas de capital. Ele pode receber 18 milhões, pode receber 20 milhões. Mas essa é uma previsão dentro da realidade do que vem acontecendo nos últimos 3 anos. Porque essa proposta orçamentária, ela é feita em cima desse produto de arrecadação dos últimos 3 anos. É uma média de crescimento do município, né? Tem todo esse cuidado de se fazer um orçamento em cima dessa realidade. Essas receitas intra-orçamentárias, elas são provenientes do orçamento do Fundo de Previdência Próprio do município, né? E essas deduções do Fundeb, todo e qualquer repasse para o FPM, ICMS e outras receitas do município, há uma dedução do valor bruto, né? Há uma dedução de 20% que incrementa o recurso do Fundeb. E aí você imagina, Gerardo, quando aparece lá 1 milhão para o FPM, automaticamente o governo federal tira 20% e aí joga para incremento do Fundeb, né? E o município fica lá só com 800 mil, ainda tira os 15% da saúde, né? E se imagina, o município recebeu 1 milhão, mas foi rateado 35% logo, 20% para a educação e 15% para a saúde. Então, fizemos esse paralelo, possivelmente, esse ano, a gente arrecade muito mais do que o que está previsto no orçamento de 2021. Nosso orçamento chegará a aproximadamente 95 milhões de arrecadação. Isso é bom. Então, por que se tem essa previsão maior de ter uma receita de 10 milhões a mais? Né? Justamente por isso, por causa deste crescimento que o município teve no incremento de suas receitas. Hoje, as nossas principais receitas no município são a arrecadação de impostos municipais, o Fundo de Participação, o ICMS, o Fundeb e a saúde. São o incremento de maiores receitas hoje no nosso município. As nossas despesas, e aí você vê a compatibilidade, né? E é obrigatório na elaboração da lei orçamentária anual, a compatibilidade entre o orçamento da receita e o orçamento da despesa. Por isso é que eles têm um valor igual. E as despesas estão assim distribuídas. Fiz também esse paralelo, né, da proposta orçamentária passada com a proposta orçamentária atual. Né, a próxima de 2022 e a de 2021. As despesas são divididas em pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida, outras despesas correntes. E aí você me pergunta, Gerardo, o que significa cada rubrica desse assunto? Pessoal e encargos, é todas as folhas, aquilo pago, com despesas com folha de pagamento, contratados, seletistas e os seus encargos, que é o INSS, Fundo de Previdência Próprio. Então, está inserido dentro dessa proposta orçamentária essas despesas. Juros e encargos da dívida, né? A gente tem uma gestão que preza pelo pagamento dos seus encargos previdenciários em dia. Não se paga juro de nenhum encargo previdenciário na atual gestão. Então, por isso é que o orçamento, essa previsão de despesa com juros e encargos da dívida diminuiu tanto da proposta orçamentária atual para a proposta, né, futura. Nós, por isso, botamos só R$ 36 mil, porque imprevistos acontecem. Mas não é essa a política da gestão Maninha, de pagar nada fora do prazo devido. Essa é a política dela. Outras despesas correntes, estão inseridas as despesas de consumo normal, combustível, material de expediente,
material de limpeza, medicamentos, material odontológico, todas essas outras despesas estão inseridas aqui, como também algumas prestações de serviços estão também inseridas nesta rubrica do orçamento da despesa. Despesas de capital, investimentos, são todos aqueles investimentos que se planeja realizar no município, que vai se buscar as receitas necessárias para que se realize, né, executados tanto como receitas próprias do município, como receitas advindas do governo federal, como receitas advindas do governo do estado. Então, essa é a proposta de despesa para o orçamento de investimentos. A amortização da dívida. Isso é uma situação que cresceu nos últimos anos no município. São as dívidas a longo prazo. Então, tudo que o município hoje tem de débito com o INSS, né, com a Receita Federal, com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com a Equatorial. Então, elas estão inseridas nesse código, amortização da dívida, que hoje o município paga aproximadamente R$ 250 mil mensal. E aí você me diz, Gerardo, qual a perspectiva, se é 250 mil, daria 3 milhões de reais? A perspectiva é que se procure os meios, e está aí na proposta do governo federal, essa situação de recalcular essas dívidas previdenciárias. Então, essa é a intenção do município, tentar fazer um ajuste necessário para que o município não perca tanto e que a máquina pública possa se manter nessa situação. Reserva de contingência. Esse recurso é destinado a resolver os problemas de calamidade pública, enchentes, né, que possa haver no município. Né? Esperamos que isso não seja preciso. Essa é a ideia. Nossa, eu espero que Deus guarde-nos de qualquer coisa relativa a isso. Mas é uma situação que precisa ter na lei orçamentária anual, como no plano plurianual. E assim é dividido, né, a nossa proposta orçamentária. Falamos até agora em receitas e despesas, e dentro deste valor de 105 milhões, há a divisão de como ela é realizada. Gerardo, é só para a prefeitura? Não. Há uma divisão no orçamento da Câmara Municipal, que tem uma previsão, né, orçamentária. Não quer dizer, né, Júnior, você está aqui há bastante tempo, que, que a Câmara Municipal vai receber esse dinheiro todo. Ele depende do cálculo feito em cima da receita efetiva do município no ano de 2021. Então, depois de terminado o ano de 2021, iremos calcular essa receita efetiva do município e calcular os 7% constitucionais para ser repassado para a Câmara. A Câmara propôs no orçamento 3.074, mas o repasse pode ser 2.800.000. A gente não segue aquela proposta que está feita, segue o que está previsto na receita efetiva, né, de arrecadação. O gabinete da prefeita tem um orçamento de 1.621.000, Secretaria de Administração, um orçamento de 7.918.000. Por quê? Porque a administração, ela engloba quase todos os serviços do município, a Secretaria de Administração. Por isso é que ela tem um orçamento maior. Ela engloba muitas outras ações, né, de outras secretarias. Então, por isso ela tem esse orçamento 7.918.000. Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento, 1.430.000. Isso é uma proposta para o ano. Não quer dizer que nós já temos esse dinheiro direcionado para essa secretaria. Essa é uma proposta orçamentária que vai depender do produto da arrecadação, do produto de recebimento de transferências constitucionais, né, estaduais e federais. A Secretaria de Obras tem um orçamento de 15.879.000. A Secretaria Municipal de Educação, né, que ela é separada dentro da lei orçamentária, ela é separada do Fundeb, então ela tem essa divisão, Secretaria de Educação e Fundeb, por mais que o mesmo secretário, né, tenha a sua responsabilidade sobre as duas secretarias, mas dentro do orçamento, para o Tribunal de Contas e para o governo federal, ele deve ser separado, não entra na mesma proposta.
Então, a Secretaria de Educação, onde se insere os programas de alimentação escolar, onde se insere os programas de transporte escolar, onde se insere o cota salário educação, né, os investimentos advindos do FNDE relacionado às obras e investimentos do PAR, a aquisição de ônibus escolares, né, advindas do PAR, todas estão inseridas dentro dessa proposta orçamentária da Secretaria de Educação. E o Fundeb, dentro de uma realidade que a gente planeja, né, Matheus? Na realidade que se planeja, nós temos um orçamento previsto. Né? Essa é uma previsão em cima do que se arrecadou esse ano, em cima da melhora dos recursos do VAAT, que foi um incremento de receita. Até mandei um projeto para essa Casa Legislativa, né, sobre o VAAT. Foi um incremento de receita novo, que entrou no município a partir de junho para cá, em 6 parcelas, né, que advém da nova lei do Fundeb, da 1413 de 2020. Então, dentro dessa perspectiva de crescimento, o Fundeb, nós temos um orçamento de 30 milhões de reais. Previsão. É um sonho se a gente receber tudo. Fundo de Assistência Social, um orçamento de 2.167.000. Eu ainda creio, Francinete. Eu ainda creio que as coisas irão melhorar lá na assistência social. Por que esse orçamento? E aí você me pergunta, Gerard, tudo é o que ela vai receber do governo federal? Não. Esse orçamento está previsto um incremento de receitas próprias do município também. Tanto do governo federal, de incremento de recursos do município, como advindos do governo do estado. Então, esse orçamento, ele incrementa 3 fontes de receita. Né? E aí, o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, a gente tem a previsão orçamentária, como é exigido pelo Ministério Público, que tenha, né, essa previsão do Fundo dos Direitos. Secretaria de Desenvolvimento Social, previsão de 511 mil. Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte, Juventude, 1.436. Secretaria de Pesca e Aquicultura, 356 mil. Fundo Municipal de Saúde, um orçamento previsto de 16.798.000. É um outro fundo que no início do ano, como eu vou demonstrar logo após o final dessa audiência pública, no início do ano sofreu as consequências de não ter recursos suficientes para se manter. E aí houve o quê? Um incremento de recurso próprio do município. Por isso a importância da nossa arrecadação própria, por isso a importância, vereadores aqui presentes, de se votar leis, e eu sei que é muito difícil, sei porque não tenho só essa prefeitura e vejo que é um problema geral, a arrecadação própria. Você poder incidir impostos municipais a uma população que já vive várias carências. É difícil, não é fácil, mas essa arrecadação própria, ela é necessária. Eu tenho municípios que a arrecadação própria não chega a 1% do valor arrecadado. Não chega a 1%. Aqui nós temos aproximadamente 8%, 9% do valor arrecadado, nós temos este incremento de receitas próprias. Eu tenho um município menor do que aqui em fundo de participação, mas maior financeiramente. O incremento de receitas próprias lá chega a 12%. É grande, é alto, chega a 12%. E isso ajuda muito, porque toda essa necessidade de recursos próprios, né, necessários em secretarias como a assistência e a saúde, elas dependem dessa arrecadação. O Hospital Municipal Nossa Senhora da Conceição, com a previsão orçamentária de 4.570.000. Dentro dessa proposta, nossa secretária Marcela, está também a previsão de incremento de recursos próprios do município, como os recursos advindos do governo federal, como do governo estadual. Secretaria de Agricultura e Pecuária, previsão orçamentária de 564.000. O Fundo de Previdência de Luiz Correia, ele tem um orçamento de 9.670.000. Secretaria de Desenvolvimento Municipal, uma previsão de 359.000. E a nossa reserva de contingência, né, como citei anteriormente, previsão de 240.000.
Na planilha passada, ela estava maior, né, porque estava inserido nela o valor da reserva de contingência do Fundo de Previdência Próprio como a reserva de contingência do município. Dentro da proposta orçamentária, há também a divisão por funções de governo, né, desse orçamento. Então, ele é dividido em áreas, né, como a função legislativa, a administração, assistência social, que engloba tanto a área do Fundo de Assistência, como o Fundo dos Direitos da Criança, Previdência Social, que está inserido as despesas com o Fundo de Previdência Próprio, a área de saúde, inserida a secretaria, o Fundo de Saúde e o Hospital Municipal, a parte de trabalho, de educação, onde está inserido o Fundeb e a secretaria, parte de cultura, urbanismo, habitação, saneamento, gestão ambiental, agricultura, comércio e serviços, comunicações, energia, né, tem melhorado muito a nossa arrecadação e, consequentemente, os gastos na área de iluminação pública, né, tem crescido. Parte de transporte, desporto e lazer, encargos especiais, reserva de contingência. Essa é a nossa divisão da lei orçamentária de todas as despesas por função de governo. Dentro dessa proposta orçamentária, nós temos artigos da lei a serem seguidos, né? Não basta eu fazer um orçamento, jogar os valores lá e dar um enter lá no computador e resolve aí. Não, eu tenho que adequar, né? O artigo 212 da nossa Constituição Federal exige que o município gaste, no mínimo, 25% com a educação durante o exercício. Tem uma PEC lá na Câmara dos Deputados, né, a 013/2021, né, que quer tirar a obrigatoriedade dos municípios, nesses 2 anos de pandemia, de aplicar os 25% de educação. Está no Senado, porque a gente sabe que foi um grande problema dos municípios atingir esses 25%. Então, eles querem tirar essa obrigatoriedade para que os gestores não sejam penalizados pela não aplicação desses 25%. Na proposta orçamentária, eu tenho 25%, no mínimo, eu tenho que seguir esses 25%, e eu não teria como planejar menos do que é previsto. Eu tenho que planejar mais. Então, por isso é que a nossa previsão no orçamento para os 25% é que se aplique 27,97%. 2,97% acima do mínimo constitucional exigido. A saúde, ela também tem regras que precisam ser seguidas, né? O artigo 198 da nossa Constituição, ela exige que, no mínimo, 15% com saúde seja pago. Mas não é com recursos advindos do governo federal, é com recursos próprios do município. 15% de toda a receita corrente líquida do município, ela tem que ser gasta com recurso próprio em saúde. A nossa previsão de 15% constitucional é que gastemos, né, este é a vontade da gestão, que a gente possa aplicar até 17,32%, né, na proposta orçamentária de 2022. O Fundeb, a gente tem uma grande necessidade, e essa mudança de 60% para 70%, ela foi significativa. Adequar um orçamento a uma realidade de que se tem que gastar 70% com o magistério e o restante do pessoal administrativo. Então, hoje, eu tenho municípios que só com folha ele não paga com recurso do Fundeb. Só folha e encargos. O recurso do Fundeb não dá para pagar, Raul. Não dá. O município tem que incrementar recursos próprios para pagar folhas de pessoal administrativo, porque o Fundeb não se paga. E aí você vem com um índice de 70% do magistério, esperando ainda, como
tratamos isso na reunião, não foi, vereadores? Esperando ainda uma decisão federal sobre a situação do ano de 2021, se vamos ter que dar um abono, se vamos ter que dar uma gratificação, se vamos ter que dar um 14º salário para que o município aplique os seus 70%. Diferentemente de outros, o município de Luiz Correia tem o recurso guardado em conta. É importante frisar, se tiver uma decisão amanhã ou depois de que o município precisa mandar para esta casa uma lei de aprovação do 14º salário, não se preocupe, o município está com dinheiro em conta. A nossa diferença, até o presente momento, é pouca. Não chega a 7% a nossa diferença para a aplicação dos 70%. Mas nós temos recursos suficientes para essa situação. Né? Do gasto com pessoal, né, o município pode, né, propor, e é o teto máximo do gasto com pessoal, 54%. A ideia do município é baixar esses índices, né, é gastar bem menos do que o máximo permitido. O máximo é 54%. O município previu diminuir esse índice e gastar menos de 54%, 51,15%. Por quê? Porque o município, se gastar mais, o município ficará impedido de receber transferências voluntárias, ficará impedido de receber recursos do governo federal. Então, essa é a ideia do município, estar sempre abaixo deste limite máximo. Por isso é que, dentro da proposta orçamentária, é esse o interesse da gestão, gastar bem menos do que o máximo permitido. Terminei a parte do orçamento, tá? E aí depois a gente vai aqui abrir o espaço para cada um, tá bom? Vou começar aqui falar um pouco sobre o plano plurianual. Esse plano de 4 anos, né, já iniciado na proposta orçamentária de 2022, ela é o ponto de partida para um PPA dos próximos 4 anos. Tudo aqui inserido nessa proposta orçamentária, ela se mostra necessária para a sua consecução nos próximos 4 anos também, seja na área de infraestrutura, seja na área de educação, na área de saúde, na área de assistência social. Então, tudo aquilo amparado na proposta orçamentária de 2022, ela dá prosseguimento nos próximos anos, 2023, 2024 e 2025. Então, dentro dessa proposta, as ações de governo implementadas pela gestão é que haja uma continuidade do que está se fazendo agora. Então, por isso é que se fez um planejamento, e cheguei até a falar com o Artranho. Eu disse, Artranho, eu passei 20 dias nessa proposta orçamentária de Luiz Correia. Por quê? Eu fui em cada ponto da LDO. Cada ponto ali elencado pelos seus secretários, eu tentei colocar dentro do orçamento. Por quê? Porque eles sabem, né? Imagina, quem sabe é o cidadão que está lá na ponta, sabe a realidade. Mas o secretário, ele está muito mais próximo de que eu, que estou preparando uma proposta orçamentária. Então, tudo que aqui foi botado na lei orçamentária, como no plano plurianual, ela tem o dedo do secretário. Eles é que sabem a realidade, eles que vivem também esta realidade da sua secretaria, o que ela mais precisa. Então, dentro da proposta de 2022, nós demos continuidade, vereadores, às ações, né, para o plano plurianual também. Na elaboração da presente lei, foram considerados os recentes cenários para a economia nos anos de 2022, 23, 24 e 2025. Planejar esses próximos anos, Francione, é muito difícil. Será o que é que a gente sabe que vai acontecer nos próximos 2022, 23, 24, 25? A projeção do Banco Central, né, na agenda Focus, ela cita um crescimento de 5%, aproximadamente, do Brasil nos próximos anos. Vai acontecer? A gente não sabe. Depende de 1001 fatores. Você vem um próximo ano com a mudança de governo federal, que tudo pode mudar.
O município pode, o Estado pode crescer, o município pode crescer, o governo federal, se crescer também, os outros vão crescer, mas se o governo federal diminuir a sua arrecadação federal, todos caem. Por quê? Porque a gente depende, né, quase que 90% da arrecadação, hoje, do que se entra no município de Luiz Correia, depende de repasses constitucionais do governo federal. Então, se tiver uma outra medida diferente nesse sentido, né, afeta diretamente o nosso município. Tanto as projeções de crescimento, quanto as projeções de inflação, quanto os valores estimados para as receitas e despesas, serão revistos anualmente, por ocasião da elaboração das respectivas LDO e LOA. Então, essa proposta de plano plurianual, Júnior, hoje eu apresento uma proposta para vocês, de crescimento de 5% anual, em cima do orçamento de 105 milhões, né? Mas isso não quer dizer que, no próximo ano, eu siga aquela projeção de 2023. Eu posso ter uma outra realidade. E aí eu vou ter que mandar uma nova proposta de revisão do plano plurianual para cá, de uma outra da LDO para o ano de 2023, né, com outras projeções, mas respeitando aquilo que foi previsto em ações, metas e objetivos no plano plurianual. As projeções podem ter diferentes valores, mas eu tenho que seguir todas aquelas ações, objetivos e metas ali previstos. Né? O que pode mudar seriam os valores nos próximos anos. Essa é a estimativa do nosso plano plurianual. Do ano de 2022, segue a proposta orçamentária. Para o ano de 2023, 110 milhões. Isso pode ser bem maior. Né? O ano de 2024, 115 milhões. O ano de 2025, 121 milhões. Se vocês fizerem as contas, a projeção de crescimento anual aqui prevista, né, está de 5%. Mas isso pode variar no decorrer dos anos, assim for acontecendo. Todos esses programas, aqui elencados no PPA, né, como eram 38 programas da gestão Maninha, e aí houve bastante alterações nesses programas, de acordo com o plano de governo dela, de acordo com aquilo que ela almeja e deseja para o município. Então, eles foram divididos, todo esse plano plurianual, foram divididos em 38 programas de governo. A reserva de contingência, ela é um programa obrigatório, mas foram divididos em 38 programas de governo, inserido assim a organização e modernização administrativa da Câmara. Na verdade, são 37 programas da gestão Maninha, né? E o programa da reserva de contingência e o programa da Câmara Municipal. Então, gestão estratégica e modernização administrativa, encargos especiais, assistência jurídica especializada, gestão de sistema de controle e fiscalização, é onde entra o trabalho belíssimo da nossa controladora do município, né? Está inserido dentro desse programa as ações, né, realizadas pela a controladoria do município, está inserido nessa área. Gestão de assuntos governamentais, planejamento orçamentário, patrimonial e financeiro, planejamento e estruturação do município, melhoria da qualidade da educação básica, fomento, incentivo e desenvolvimento cultural. Me lembro aqui na reunião, né, Raul? Você almeja ver essa situação da área cultural crescendo em nosso município, que haja mais incentivo, que haja mais investimentos na área cultural. Você foi um dos que defenderam que dentro das suas ações, da sua emenda parlamentar, né, você irá destinar recursos para esta área, como outros vereadores que aqui se manifestaram nesse sentido, justamente para fortalecer essa área de cultura no nosso município. Programas especiais de educação, proteção às crianças, adolescentes e suas famílias, gestão de políticas de assistência social, fomento às atividades esportivas e de lazer, fomento ao desenvolvimento e expansão do turismo, operacionalização das políticas ambientais, fortalecimento das políticas voltadas à pesca e aquicultura, assistência especializada e melhoria do sistema de saúde, gestão de assistência sanitária e epidemiológica, planejamento e gestão previdenciária, fomento e incentivo ao desenvolvimento municipal, incentivo à produção agrícola familiar, fomento ao desenvolvimento da agricultura e pecuária,
administração e orçamento participativo, melhoria da mobilidade urbana e rural, planejamento e desenvolvimento habitacional, melhoria e extensão da rede de saneamento básico, fomenta as ações voltadas à juventude, melhoria da infraestrutura urbana e rural, melhoria da rede de iluminação e distribuição de energia, ações de defesa e proteção à mulher. É um dos itens que a gente viu a nossa gestora, né, defendendo essa situação, que pudessem ter ações, e imagino que lá a saúde, a assistência social, né, é muito debatido esse assunto, que tivesse ações voltadas a essa proteção e defesa da mulher. Né? Deixa eu me encontrar aqui. Desenvolvimento econômico, promoção de eventos e negócios, investimento e modernização da educação básica, investimento e modernização do sistema de saúde, entra aí dentro desses investimentos, né, a aquisição de ônibus escolares na área de educação, a construção, reforma e ampliação de escolas, né, e prédios públicos da área de educação, como também lá na saúde, né, investimentos na construção, reforma e ampliação de UBSs, né, aquisição de veículos, de ambulância, entra toda nessa área de investimento da saúde. Né, aquisição de equipamentos necessários ao bom funcionamento da saúde também entra nesse programa de governo. Fortalecimento das políticas de assistência social, gestão social e assistência à população e a gestão de apoio à segurança patrimonial. Dentro desses programas de governo estão todas essas ações de investimento, né, elencadas no plano plurianual. Né, ações tanto da Câmara Municipal, como também todas as ações do município para a área de investimentos. Seja ela construção, recuperação de calçamentos, pavimentação asfáltica, né, reforma de ginásios e quadras esportivas, construção, reforma e ampliação de escolas, de unidades básicas de saúde, aquisição de veículos, aquisição de caminhão, compactador de lixo, né, é uma das ideias também do município, construção de unidades habitacionais. Todas essas situações estão elencadas na nossa proposta orçamentária, né, tanto do orçamento como do plano plurianual. Né, ampliação de unidades habitacionais, construção de unidades habitacionais, sinalização de vias públicas, né, construção e ampliação de prédios da saúde, realização de obras de apoio à infraestrutura turística, implantação e aparelhamento de academias de saúde, reforma e reestruturação da sede do SAMU, aquisição de equipamentos, né, elaboração do Plano Municipal de Resíduos Sólidos, construção, ampliação e manejo do aterro sanitário, construção, reforma e ampliação do matadouro público, aquisição de trator e implementos agrícolas, elaboração do Plano Municipal de Saneamento, reforma e ampliação de cemitérios. Então, todas essas ações necessárias no município estão dentro destas ações, tanto na lei orçamentária como do plano plurianual. Fui extenso, mas essa era um pouco que eu tinha a falar dessa proposta orçamentária, como do plano plurianual. Agradeço a essa oportunidade e abro nesse momento, né, Júnior, o espaço para que todos possam se manifestar, tirar suas dúvidas, para que haja realmente esse debate, né, entre eu que aqui estou apresentando, e a sociedade. Tá bom? Passo para vocês. Muito obrigado. O espaço está aberto para os senhores aí se manifestar, ter alguma dúvida. Bom dia a todos aqui presentes, secretários, bom dia, vereadores. A minha pergunta é bem simples, Gerardo, é sobre gasto com secretaria, né? Vimos que a Secretaria de Esporte, Cultura e Juventude é 1.400.000, não é isso? A minha pergunta é assim, porque assim, eu, como defendo Juventude, Esporte e Cultura, como Raul e o vereador Hilton, e vamos destinar nossas emendas a essa secretaria, queria saber como é que é feito esse repasse para a secretaria. Vereador Gabriel. Gabriel. Né? Gabriel.
Vereador Gabriel, dentro dessa proposta da secretaria, né, estão inseridas tanto a projeção de receitas a serem recebidas do governo federal, como do governo do estado, como também o incremento de recursos próprios. Deste valor, e aí você imagina, Gerardo, é só para ações de campeonatos, outras ações culturais, pequenas ações. Dentro dessa proposta orçamentária da secretaria, está inseridos os gastos com folha de pagamento, os encargos sociais dos servidores que estão lá na secretaria. Existe a previsão também das obras de investimentos no estádio municipal, construção de campos de futebol, está também inserida a questão das academias públicas. Então, tem algumas situações que amparam todo este valor, né? Então, mais ou menos nesse sentido é essa distribuição. Nada impede que dentro das emendas de vocês podem destinar ações, né, lá dentro da Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer. Nada impede. Por quê? Porque está dentro dessa secretaria, né, e na maioria dela, ela funciona com recurso próprio do município. Nenhuma secretaria dessa, por mais que ela tenha um orçamento separado, né, um orçamento para ela, mas ela depende única e exclusivamente do repasse do FPM, do ICMS e do recurso próprio do município. Depende única e exclusivamente. Tá bom? Espero ter respondido. Mais alguém? Bom dia, senhor presidente, vereador Júnior, que conduz essa audiência pública, população que nos assiste através da rede social, todos os vereadores aqui presentes, plenários, representantes das associações, população presente também. A minha pergunta, doutor, me permitir chamar de doutor? Eu que agradeço. Doutor Gerardo, é com relação ao que está previsto, né, nessa previsão orçamentária para 2022, no gabinete da prefeita, de R$ 1.621.800. Certo. Eu queria que você explanasse aqui para a gente, né, e aproveitar para explicar à população o que esse valor contempla dentro do gabinete da prefeita. Por isso é que aqui é uma audiência pública, justamente para que a gente deixe bem claro para a população, porque se imagina o seguinte, como você perguntou, o orçamento de tal secretaria é alto e o da outra é baixo, né? A gente sabe que existe, dentro do orçamento da prefeita, né, as suas despesas a serem pagas com folha, a folha dela, a folha do vice, todas as ações relacionadas ao mantimento e ao custeio da assessoria de comunicação do município, as assessorias contratadas pelo município para manter a visibilidade de Luiz Correia, da gestão municipal, junto aos órgãos de controle, estão inseridas todas essas ações. Não é só para a diária, às vezes, né, dá de se imaginar, é muito dinheiro para o gabinete. Mas quando você pega todas essas ações que o gabinete hoje realiza, né, quando se vem uma situação hoje, o governador vem para cá, para o município, qual é a área do município que resolve todo este aparato, né, de receber o governador com buffet, com alimentação, com organização de espaço? Qual é a secretaria que resolve? É o gabinete. Então, dentro dessa proposta do orçamento, estão inseridas e feitas, vereador Wilton Veras, né? Dentro dessa secretaria, Wilton, estão inseridas tudo aquilo que se gastou também esse ano, né? É uma projeção do que se vem realizando esse ano. A gente sabe que vai ter o crescimento do salário mínimo. Então, também há essa previsão dentro da folha de pagamento, a parte do crescimento da folha, não que vá se inserir mais pessoas na folha do gabinete, não, o crescimento do valor do salário mínimo dentro dessa projeção de crescimento. Então, estão inseridas dentro do gabinete da prefeita todas essas ações aqui elencadas. Mas eu posso lhe passar também o QDD, onde explica, onde cada área, cada secretaria, cada projeto, cada programa, onde está inserido esse valor do gabinete da prefeita. Tá bom? Tranquilo, agradeço. Eu vou permitir fazer mais uma pergunta. Pode sim.
O Gabriel acabou de perguntar aqui com relação à Secretaria de Turismo, né, que contempla outras 3, que é a Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Juventude. Inclusive, há uma possibilidade, um comprometimento aqui dos vereadores que estão presentes, né? Inclusive, nós realizamos a audiência pública junto com o vereador Raul aqui, tratando do tema da juventude. Nós iremos destinar a nossa emenda impositiva dentro do orçamento para a parte da juventude, né? Os outros vereadores vão também destinar alguns para o esporte, outros para a saúde. E aí é importante que a população entenda também o que é a emenda impositiva, né? É parte do valor que está dentro do orçamento arrecadado, que é repassado para os vereadores destinado a determinada área, e 50% para a saúde, e os outros 50% você escolhe direcionar a ação, a qual pasta você irá destinar. E nós iremos destinar para a juventude, né? Para que a gente possa contemplar um orçamento melhor na parte da juventude, que pertence também ao turismo. E a gente calculando aqui, dá em torno de mais ou menos 460 cada pasta dessa, né? Dividida é 1.400.000 e... Eu tenho esse dado aqui. Não há essa divisão proporcional, né? Proporcional, ela é geral. De acordo com a necessidade, aquilo que vem acontecendo. Como eu disse, a proposta orçamentária, desculpa por lhe interromper aí, mas a proposta orçamentária ela é feita de acordo com aquilo que está sendo executado atualmente, em cima dessa projeção. E sempre cito, que é o que a gente falou na reunião, não é, Raul? O artigo da lei orçamentária em que me permite, o remanejamento de dotações orçamentárias, a suplementação de dotações insuficientes, para que eu possa suprir essas demandas. Se vocês juntarem, Gerardo, qual a área de juventude só tem 100 mil, mas nós juntamos aqui 4, 5 vereadores e o nosso planejamento é que se gaste 200 mil, 250 mil na área de juventude. A proposta orçamentária já prevê esse remanejamento e essa suplementação de dotações insuficientes. Foi o que a gente tratou na reunião passada aqui na Câmara. O questionamento que fica, e isso não é de hoje, que a gente observa nos demais orçamentos, é que, por exemplo, uma área tão importante como a área do turismo, como a área da pesca e da agricultura, são os que detêm, são os 3 maiores pilares de Luiz Correia. Se você observar, Luiz Correia tem a sua região rural, que aí entra a questão da Secretaria da Agricultura e abastecimento. Você olha para a nossa cidade, nós se dividimos em 2 pilares, que é a questão do turismo, que praticamente sustenta o nosso povo, e também a pesca, que falta essa organização. E aí são as pastas que menos prevê recurso dentro do orçamento. E isso não acontece só de hoje. A gente está trabalhando aqui o orçamento para 2022 e aí a gente espera que em 2023 o orçamento possa vir mais contemplando um pouco mais essa secretaria, porque a gente olha assim, vamos lá, a administração toma de conta de várias pastas, a gente sabe disso. Porém, eu entendo, e como legislador aqui da casa, que a gente poderia já estar direcionando dentro do orçamento o valor real, sem precisar no futuro remanejar para uma secretaria. E aí é esse questionamento que eu faço, o porquê, que em todos os orçamentos que chegam nessa casa, as 3 principais, que são pilares econômicos para Luiz Correia, turismo, Secretaria de Agricultura, que contempla a nossa região rural, e a pesca, que a gente tem aqui também, são as que menos detêm recurso previsto dentro do orçamento. E aí eu quero deixar aqui a importância de destacar que não é só nesse orçamento. Em todos os orçamentos que se passaram em Luiz Correia, a gente detém a mesma média de recursos previstos. Turismo, pesca e agricultura são as que têm menos recursos. E as que têm mais, logicamente, por conta do Fundeb, por conta dos repasses federais, é a saúde e a educação, lógico. A Câmara Municipal, que é o Poder Legislativo, e o gabinete da prefeita, ou do prefeito. Então, assim, o questionamento que eu deixo, a reflexão que eu deixo a você como contador,
né, do nosso município, não aqui no termo de querer confrontar a informação, mas mais de explicação, né, porque se você olhar para a Luiz Correia é sustentado por esses 3 pilares. E aí a pergunta que eu faço, o porquê que as 3 secretarias que contemplam, né, esses 3 fatores, elas estão dentro do orçamento previsto, com o menor número de recursos. A gente sabe que hoje essas 3 secretarias dependem exclusivamente, elas não têm uma arrecadação própria para que se mantenham. Por mais que a visibilidade maior do município seja essas 3 áreas, como você está citando, são secretarias que não têm um incremento de receitas voltado ao custeio das ações dela própria. Elas dependem única e exclusivamente dos recursos próprios advindos, do Fundo de Participação, do ICMS, do IPVA, dos recursos próprios do município. Então, não que o município não esteja deixando de contemplar ou de querer que essas áreas cresçam. Mas o orçamento é planejado dentro daquilo que se tem de despesa naquele setor. Está amparado aqui obras e investimentos para o setor de turismo, né? Tem na proposta orçamentária. E basta, e o que esperamos é que a gestora vá atrás para que haja esse crescimento maior da área de turismo, da área de cultura, da área de esporte, de lazer, de agricultura. Mas, dependendo apenas dos recursos hoje direcionados como se diz, os recursos discricionários do município, é muito difícil ter essa projeção de um crescimento maior dessas secretarias. A gente sabe que precisa vir dinheiro de fora, precisa vir dinheiro do governo do estado, governo federal, para que nós tenhamos um crescimento maior de investimentos nessas áreas. Porque se depender única e exclusivamente dos recursos discricionários, é difícil, vereador, é muito difícil. E lembrando aqui, né, do assunto que você falou inicialmente, sobre as emendas impositivas de vocês, vereadores, é importante, como você disse, é essa a sua ideia de incrementar nessas áreas o seu percentual relacionado à sua emenda impositiva. Lembrando aqui a todos que estão presentes, e eu imagino que desde quando a lei foi aprovada, porque eu tenho ela aqui em 2017, né? A nossa prefeita se comprometeu em cumprir o que está na emenda à Lei Orgânica 002 de 2017. Algo que não foi feito no passado. Assim, eu tive conhecimento. Passou-se desapercebido as emendas impositivas dos vereadores, terminou o ano, começou o ano, e foram esquecidas de dar o devido cumprimento à emenda à Lei Orgânica. E ela se comprometeu. Gerard, coloque no orçamento. Eu quero dar o direito a quem tem direito. É importante ressaltar isso, né? Ela quer realmente pagar, distribuir dentro do planejamento de vocês. E aqui eu me comprometi com vocês naquela reunião. Tão logo eu termine o orçamento do ano de 2000, o balanço do ano de 2021, eu trarei até vocês o valor da receita corrente líquida. Iremos calcular 1,2% em cima deste valor, para que a gente faça as devidas distribuições. E há um comprometimento também da gestão de oficializar vocês. Vocês terão conhecimento por parte da prefeita, pela minha parte, por parte da Secretaria de Saúde, que detém 50%, né, destes recursos da emenda impositiva, para a área de saúde. Vocês serão oficializados com o que foi gasto os recursos provenientes da emenda impositiva de todos vocês. Tá bom? Geraldo, Espero, Veras, ter respondido. Só aproveitar a oportunidade em que a gente trata aqui sobre as emendas impositivas, eu queria que você explanasse para a população. É um assunto ainda muito novo a ser tratado, e nós podemos entender que parte da população não sabe o que é uma emenda impositiva. Vamos lá? O bom é que vocês, vereadores, pudessem explicar, né? Que foi uma lei proposta por vocês, vereadores, né? Mas eu vou tentar explicar um pouco do que eu li, né? Essa emenda impositiva é que abre no orçamento programa de 2022
um percentual de 1,2% da receita corrente líquida arrecadada em 2021, para que os vereadores possam destinar este recurso a ações e serviços no município. A lei estipula que 50% da emenda de cada vereador seja direcionada à área de saúde e o restante dos 50%, da qual ele tem direito, ele vai nos oficializar direcionando a que área ele vai incrementar os 50% do recurso dele, da qual ele pode mandar para a prefeitura como emenda impositiva. Acho que mais ou menos assim é a minha explicação, não é, Raul? Então, cada vereador vai decidir em que área vai alocar o seu percentual previsto nessa emenda à lei orgânica. Essa é a proposta, e muito aceita e muito bem recebida pela gestora, de realmente dar cumprimento que está aqui na emenda à lei orgânica. É muito importante a gente ressaltar isso. Em nenhum momento ela se colocou contra a cumprir o que está nessa emenda à lei orgânica. Mais ou menos assim. Mais alguém? Gerardo, só uma explicação, não só para a gente aqui, mas para quem nos assiste, porque esses 105 milhões é uma previsão de arrecadação, não é isso? Isso, é. Pois é, porque a população acha que esse dinheiro já está no município, né? Um exemplo, a Secretaria de Turismo, novamente aqui, 1.400.000, porque acontece muito, uma pessoa que, nossa cidade, que vai participar de um evento fora do município, que vai atrás de um patrocínio, de uma ajuda através da Secretaria, e não tem um recurso próprio para dar essa ajuda, né? E a pessoa que vê esse 1.400.000 acha que a Secretaria já tem esse dinheiro. Eu queria que você explicasse como é que é feito. Voltando aqui a este assunto, a proposta orçamentária, ela existe como uma previsão da receita, é o que se imagina, é o que se almeja, é o que se deseja que se arrecade esse dinheiro todo. Eu tenho que fazer essa divisão por secretarias, de acordo com aquilo que está sendo executado atualmente. Então, eu fiz essa proposta orçamentária de 2022 dentro de uma realidade que está sendo executada em 2021. Nada impede, Gabriel, vereador Gabriel, nada impede que o município possa executar despesas maiores em uma outra área e menores em uma outra. Não é essa a vontade da gestão, de jeito nenhum. Como você estava dizendo, por que esses orçamentos dessas áreas que impulsionam o crescimento do município são tão baixos? Mas eles podem haver um remanejamento, desde que o município haja esse incremento de receitas. A previsão é de 105 milhões, não quer dizer que eu já tenho esses 5 milhões certo para entrar no próximo ano, de jeito nenhum. A gente sabe que depende de vários cenários, como eu estava falando agora há pouco. O cenário do governo federal, que deixou de mandar receitas para assistência. Um cenário do governo federal que não se sabe o que vai vir para a saúde, o que vai vir para a educação. São hipóteses. O que se imagina esse planejamento é o que se deseja que o município receba. Essa previsão de despesa em cada secretaria é o que se imagina que teremos recursos para executar dentro dela. Mas não está certo. Eu tenho 1.436.000 para essa Secretaria de Turismo. Não, eu não tenho ainda esse dinheiro direcionado único e exclusivamente para ela. Essa é a minha proposta de gastar nela, de aplicar nela esse valor. Pode ser maior? Pode, mas também pode ser menor dentro da realidade que o município vai ter no ano de 2022. Viu? Mais um vereador. Só mais uma questão, é o seguinte, só para deixar claro que a nossa emenda impositiva, que foi criada em 2017, ela traz a obrigação ao gestor de cumprir com o orçamento da emenda impositiva. Porque, assim, às vezes você vê o doutor Gerardo falando como se fosse algo destinado pelo Executivo para o Legislativo, quando, na realidade, nós temos aqui uma obrigação por parte do gestor que está ocupando a cadeira de prefeito a destinar esse percentual, o que foi descumprido na gestão passada.
deixar isso bem claro. Nossas emendas aqui foram descumpridas e isso causa improbidade administrativa. Se a prefeita Maninha não cumprir nossas emendas, ela vai estar aí incorrendo um erro e isso pode gerar uma improbidade administrativa se ela não disser o porquê não cumpriu. Então, só para esclarecer para a população, a lei está na nossa lei orgânica, essa previsão da nossa emenda impositiva. E aí, para que a população também entenda que isso é uma obrigação do gestor perante os vereadores, era mais para esclarecer. Eu ainda tenho uma dúvida com relação à questão do orçamento, quando se fala que a Secretaria de Turismo, a de Abastecimento e Agricultura, a de Pesca, ela não tem as suas correntes, né, de arrecadação. Porém, eu vejo que ela é muito... Né, a arrecadação do município, ela gira assim, em torno desses três pilares. Só que eles não são destinados especificamente para cada secretaria. Lógico, vai para a prefeitura incompleto, porque é a questão do imposto. O que me causa mais assim um questionamento ainda que fica é o porquê o gestor que ocupa, né, a cadeira de prefeito, ele não deixa um percentualzinho a mais em cada secretaria. Eu acho que isso, com o longo dos anos, vai melhorar. Né? Então, era só essa... Deus quiser, vai melhorar, vereador. Deus quiser, é o que a gente almeja, né? E a gente sabe que pode contar com o Poder Legislativo nesse sentido. Pronto, deu a dúvida, né? Então, senhores, eu vou encerrar essa audiência pública e depois eu vou iniciar abrir outra audiência, viu? Declaro encerrada a audiência pública, a apresentação da LO 2022 e do PPA 2022 a 2025. Declaro aberta a audiência pública para a apresentação das metas fiscais do primeiro e segundo quadrimestre de 2021. Doutor Gerardo.